dia, pessoal. Bom dia. Vou pedir para vocês aguardar, para a gente aguardar, né, pelo menos uns 5 minutinhos, para dar tempo de todo mundo entrar. Enquanto isso, eu vou fazer as apresentações, como de costume. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, sou responsável pelas atividades de marketing e vendas da Real Grandeza. Estou acompanhada aqui do Hernani Almeida. Ele é analista na gerente de benefícios previdenciários. Manja tudo de plano BD, plano CD, futuros, FRG Prévia. Hernani sabe muito de previdência e vai ajudar vocês aqui nessa tomada de decisão. E estamos acompanhados também do Eduardo Freire, que é da assessoria de comunicação. Obrigada, Eduardo, por disponibilizar esse espaço aqui para que a gente consiga ajudar os nossos participantes nesse momento aí em que eles vão precisar avaliar a melhor opção do plano de previdência, a melhor opção do plano de saúde deles. Tá bom? Estamos com 50 inscritos nesse webinar e a gente só está com 21 pessoas na sala. Então, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu sei que quando tem PDV, geralmente vocês criam grupos de WhatsApp, você sempre tem um amigo que sabe que está saindo também. Então, se você puder, compartilhe o link da inscrição com ele. Lembra ele, ó, o webinar está começando agora. Entra que já já vai começar as explanações, tá bom? Vamos aguardar até 10h05. Pois é, Galvani, somente 50 inscritos. Se você puder, porque assim, na verdade, foi para um grupo um pouco menos de 100 pessoas, tá? A gente convidou para esse webinar as pessoas que saíram no dia 29 de dezembro e as pessoas que saíram no dia 5 de janeiro. A gente sempre faz esse webinar cada vez que tem um grupo de saídas de empregados pelo PDV, tá? Por quê? Porque se a gente chama todo mundo, não é um webinar que a gente abre para todos os participantes, porque o tema ele é direcionado para aquelas pessoas que saíram recentemente. Nós já temos feito webinar desse tipo a cada saída de PDV, porque as dúvidas vão se mudando, né? As dúvidas vão sendo atualizadas. E aí, por conta disso, a gente vai fazendo por turmas, tá? Essa turma, somando o dia 29 com o pessoal que saiu do dia 5 de janeiro, dava, pela lista que a gente recebeu de Furnas, quase 100 pessoas. E aí, se vocês puderem compartilhar, o webinar de qualquer forma vai ser gravado, tá? Quem não puder assistir agora vai ter oportunidade de assistir posteriormente. Mas participar ao vivo é sempre legal, porque a pessoa tem a oportunidade de colocar aqui a dúvida dela, tá bom? Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, porque no último webinar eu recebi uma reclamação de que a gente sempre começa a apresentação falando de previdência e às vezes as pessoas têm mais dúvidas de saúde. Então, hoje a gente vai começar falando de saúde, esclareceremos todas as dúvidas relacionadas aos planos de saúde, e aí depois que a gente esgotar isso, a gente inicia a apresentação dos planos previdenciários, tá bom? Vou pedir um minutinho aqui para eu compartilhar minha tela com vocês. Eduardo e Hernani, vocês podem me confirmar, por favor, se vocês já Sim, estão vendo minha tela? Sim? ela que sim. Então, vamos lá, gente. Só reforçando, esse webinar ele foi reservado para aquelas pessoas que estão saindo através do PDV, né, do PDV 2023. Tivemos um grupo de 29 pessoas, que saiu no dia 29 de dezembro e um grupo que saiu no dia 5 de janeiro. E que vão precisar aí pensar no que fazer em relação ao seu plano de saúde e o plano de previdência que possui junto à Real Grandeza, né? Então, vamos começar aqui falando do plano de saúde. O plano que vocês possuem hoje, né, o plano atual de vocês, que é o plano empresarial, é o plano Eletra, tá? E aí a primeira dúvida que costuma surgir é: eu vou poder permanecer no plano Eletra? Né? Isso foi uma dúvida muito comum. Antigamente, quando tinha PDV em Furnas, as pessoas já saíam sabendo que iam poder ficar por X tempo no plano empresarial, né? Esse último PDV, desde 2022, na verdade, ele já vem com algumas regras um pouco diferentes, né? Ele foi indenizado, né? Em relação à assistência à saúde, houve uma indenização paga a vocês, para que vocês escolham o que vocês querem fazer com esse recurso. Se vocês querem usar
para plano de saúde realmente ou não. Ah, eu vou abrir mão do meu plano de saúde e vou gastar esse dinheiro em outra coisa. Mas é necessário dividir com vocês o seguinte: vocês podem permanecer no plano Eletra empresarial por um período de tempo, tá? Por quê? Desde janeiro de 2022, vocês começaram a contribuir com parte da mensalidade desse plano. E a legislação diz que quando o empregado contribui com parte da mensalidade do plano de saúde, é dado a ele o direito de permanecer com algumas condições. E quais são essas condições? Aqueles que saem da empresa já aposentados pelo INSS podem permanecer no plano empresarial pelo mesmo período de tempo em que eles contribuíram. Então, se esse empregado contribuiu, sei lá, por um ano e meio, né? 1 ano e 6 meses, enfim, para o plano de saúde, ele vai poder permanecer por 1 ano e 6 meses no plano de saúde mesmo após o desligamento da empresa, tá? Isso se ele for aposentado pelo INSS. Agora, se ele não for aposentado pelo INSS e esse PDV tem essa particularidade, né, de ter muita gente jovem saindo, muita gente que não é aposentado e nem é aposentável pelo INSS, eles podem permanecer no plano eletroempresarial por 1/3 do tempo em que eles contribuíram para o plano, respeitando o mínimo de 6 meses e o máximo de 24 meses, tá? Então, se 1/3 do tempo que você contribuiu para o plano de saúde for inferior a 6 meses, os 6 meses serão assegurados a você. Ao mesmo tempo que, se 1/3 do tempo for mais do que 24 meses, o máximo que você poderá permanecer será 24 meses. Não é o caso aqui, porque as pessoas começaram a contribuir para o plano em janeiro de 2022, né? Então, ainda não teria ninguém que ultrapassasse esse período de 2 anos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para relembrar vocês um pouquinho das características do plano Eletra, né? Até para que vocês tenham condições de tomar essa decisão. O plano Eletra, ele possui um valor de mensalidade e tem previsto também a coparticipação ambulatorial, odontológica e hospitalar. Essa é a regra do plano Eletra empresarial, mas a gente sabe que aquelas pessoas que possuem o Plames, né, o Plame Suplementar Eletra ou Plame Suplementar Eletra Plus, ficam isentas da coparticipação de acordo com o plano que elas contrataram. A abrangência do plano Eletra é nacional, a acomodação do plano é apartamento. O fator moderador, que é a tal da coparticipação, é de 15% para o que é ambulatorial e odontológico, e para a internação, ela vai variar de acordo com o custo da internação, mas ela pode chegar até R$ 2.500 por internação, tá? Como é que funciona isso? Mais à frente a gente vai mostrar, mas se a internação ultrapassar R$ 50.000, o que não é muito difícil, né? Você vai arcar com uma coparticipação de R$ 2.500, tá? Tem uma cobertura extra-Hall, né, que é uma cobertura que planos de saúde do mercado não costumam oferecer, que é o home care, a internação em domicílio. E a previsão do livre escolha, que é a possibilidade de você ir a um profissional que não faz parte da rede credenciada, pagar por esse serviço e pedir o reembolso ao plano de saúde. Falando de rede hospitalar, a rede hospitalar do plano eletroempresarial é uma rede de alto padrão, né? Tem aqui no Rio de Janeiro hospitais como Casa de Saúde São José, Copa Dó, Barra Dó, Quinta Dó, Hospital Vitória, Procardíaco. Em São Paulo, a gente tem o Beneficência Portuguesa, HCO, Veracruz, AC Camargo. Em Foz do Iguaçu, a gente tem o ministro Costa Cavalcante. Não sei se tem alguém de Foz aqui, mas a gente vinha enfrentando aí um dilema com esse prestador. Agora, finalmente, tudo regularizado. Mas em todo o território nacional, a gente tem uma rede de alto padrão. Nas regiões onde não tem suficiência de rede credenciada, e quais são essas regiões? Fora do município do Rio de Janeiro e do de Caxias, a gente conta também com a rede da reciprocidade CACI ou Unimed, de acordo com o município em que o beneficiário reside, né? Então, por exemplo, até mesmo em São Paulo, que eu citei aqui, que tem a Beneficência Portuguesa, o AC Camargo, quem reside em São Paulo, capital, conta também com a carteirinha da CACI para que possam utilizar a rede credenciada dessa operadora. A CACI, para quem não sabe, é a autogestão dos empregados do Banco do Brasil.
E também temos a Unimed, o pessoal que reside ali mais para o interior de São Paulo. A reciprocidade já não é com a Cassi, porque a Cassi não atende bem as regiões do interior de São Paulo. Quem atende melhor é a Unimed. Então, a gente sempre faz uma análise por município para entender qual dos dois operadores atende melhor, além da própria Real Grandeza. E aí a gente disponibiliza a carteirinha para vocês, tá? E isso reforça a importância de vocês manterem o endereço atualizado. Por quê? Ninguém precisa solicitar a carteirinha de reciprocidade, ela é enviada automaticamente. Mas, para isso, seu endereço tem que constar no município em que, de fato, não tem a suficiência de rede. Isso acontece muito quando as pessoas saem da empresa, né? Às vezes elas estão de fato se aposentando. E aí, eu trabalhei no escritório central, no Rio de Janeiro, durante muito tempo, mas agora eu vou voltar para onde está minha família, vou para São Paulo, vou para o sul do país, enfim. Seja lá para onde vocês forem, lembrem de atualizar o endereço de vocês para garantir a assistência e a saúde adequada onde vocês estiverem. Um outro diferencial do plano eletroempresarial é que o plano ele já vem com a cobertura odontológica, tá? Diferente do mercado, que você precisa contratar dois planos, um de saúde e um odontológico, o plano eletro ele já prevê na sua composição da mensalidade a cobertura odontológica, tá? E o home care, que como eu adiantei, também já está previsto. É uma cobertura que não é praticada pelo mercado, não é comum encontrar planos de saúde que ofereçam o home care, mas já está embutida na cobertura do plano de saúde de vocês. E, gente, home care é o tipo de coisa que todo mundo espera não precisar, né? Mas algumas vezes ela não está atrelada somente à idade, né? Ah, não, eu sou muito jovem para precisar de home care. A gente passou por um cenário muito recente, que foi a pandemia, né? Provocada pela Covid. E aí, como todo mundo sabe, os hospitais ficaram superlotados. E aí, como é que você faz para dar continuidade ao atendimento daquelas pessoas que precisam de atendimento, né? Porque se elas estão no hospital é porque elas precisam estar lá, ao mesmo tempo em que você precisa comportar toda aquela massa que está chegando com Covid e provavelmente vai precisar de internação. Então, o home care, para a nossa população, foi um benefício e tanto. Porque aqueles que tinham indicação e que era possível montar a estrutura hospitalar em casa, ajudava a recuperação desse paciente, porque ele dava continuidade ao atendimento em casa, próximo dos familiares. A gente conseguia garantir a assistência adequada, otimizava os leitos de hospitais, né? Conseguia liberar a vaga para outra pessoa que estivesse precisando ali, não tivesse condições de ser tratado em casa, e diminuir o risco desse paciente se contaminar com infecções hospitalares. Tá? Então, assim, não olhe para o home care como um benefício de pessoas idosas, muito pelo contrário, tá? Todo mundo pode precisar, então é um grande diferencial desse produto. Agora, falando da mensalidade, né? A mensalidade da eletroempresarial, gente, hoje, até então, né, vocês ainda estão no aviso prévio, né? Enquanto vocês estiverem no aviso prévio, parte da mensalidade do plano eletroempresarial ainda é custeado pela empresa. Vocês vão continuar pagando a mesma coisa que vocês já pagavam antes. Só que quando terminar o aviso prévio, aqueles que decidirem permanecer no plano Eletra vai precisar arcar com o custo integral da mensalidade, não vai ter mais aquela contrapartida da empresa, tá? E aí, qual será o custo integral da mensalidade? Deixa eu colocar um laserzinho aqui para facilitar. Ó, esse aqui é o custo do plano eletroempresarial, de acordo com a faixa etária, tá? O que que mudou? Nos ativos, né, enquanto você está ativo, além da mensalidade por faixa etária, tem também a mensalidade por renda, né, por salário que a pessoa recebe. Agora, como vocês não são mais, né, empregados de Furnas, vocês se desligaram, tem só a variação por faixa etária, tá? E ainda tem, para aqueles que desejarem, a mensalidade do Plames Eletra e do Plames Eletra Plus. Gente, a gente já vem reforçando isso há bastante tempo, né, desde que houve a mudança do plano empresarial, mas não custa repetir. O que é o Plames Eletra e o Plames Eletra Plus? Eles são planos suplementares, ou seja, Plames Eletra e o Plames Eletra Plus vêm para suplementar o plano Eletra Pós, que é o plano empresarial, tá? E qual é a função deles nessa suplementação? Cobrir coparticipação. A diferença é que o Plames Eletra, ele só cobre a coparticipação do atendimento ambulatorial, que são consultas, exames, tratamentos seriados, e de internações. Enquanto o Eletra Plus cobre também o odontológico, tá? A única diferença entre eles é essa.
O Eletra Plus cobre a coparticipação de tratamentos odontológicos, enquanto o plano Eletra não cobre, só cobre ambulatorial e internação. Ok? Gente, pode parecer bobagem, mas assim, qual é a vantagem do Plamis? Ele traz para vocês previsibilidade, tá? Porque aí você pode usar o quanto você precisar do plano, que você sabe que você não vai precisar pagar nada além da mensalidade que você já paga. Segundo ponto, ninguém espera precisar de uma internação, mas infelizmente ninguém está livre disso. E não é todo mundo que tem condições de arcar de uma só vez com R$ 2.500, né? Especialmente se é uma internação de urgência e emergência. A chance de passar de R$ 50.000 essa internação é muito fácil. Só uma diária em CTI passa sim, se você precisar, né? Espero que ninguém precise, mas assim, se acontecer. Então, assim, a vantagem de ter o Plamis é essa previsibilidade. Você sabe que você tem aquele custo mensal, mas que não vai chegar a uma cobrança de coparticipação. Desculpa, gente. Bom, agora a gente vai entrar. Gente, vou colocar no mute porque eu preciso tossir, só um minuto. A gente vai falar agora um pouquinho dos novos planos, que são os planos Salutem, Salvos e Aurum, né? Vocês certamente já ouviram falar desses planos, mas vocês não tinham contato com eles porque o plano de vocês era o plano empresarial. Então, vamos falar um pouquinho aqui das características desses planos. Plano Salutem. Ele é um plano ambulatorial, mais hospitalar com obstetrícia, assim como o Salvos e o Aurum. O que que muda em relação ao plano que vocês possuem atualmente? Não tem cobertura odontológica, tá? Vai cobrir tudo que vocês precisarem de consultas, exames, tratamentos seriados, mas a parte odontológica não tem cobertura. A abrangência do plano. O Salutem e o Salvos são planos regionais. O que quer dizer isso? Para quem mora no Rio de Janeiro, a cobertura é estadual, todo o estado do Rio de Janeiro. Para quem mora fora do estado do Rio de Janeiro, a cobertura são mais de 550 municípios de todo o país, exceto o estado do Rio de Janeiro. Já o Plano Aurum, a cobertura é nacional, tá? Em todo o território brasileiro vocês vão estar cobertos, tanto para urgência quanto para atendimentos eletivos também. A acomodação do Salutem é enfermaria, do Salvos apartamento, assim como do Aurum. A rede hospitalar do Plano Salutem é uma rede de categoria básica. Por quê? É o plano que tem as mensalidades mais acessíveis. Então, para pagar mais barato, você também tem uma rede. Você não tem como colocar um hospital de alto padrão num plano de categoria básica, a menos que, você está aqui o exemplo de Passos, tá? Na cidade de Passos, só existem dois hospitais, Santa Casa de Passos e o Hospital da Unimed. Nós que eu digo, eu e a Patrícia Mello, diretora de seguridade, pessoalmente visitar o Hospital da Unimed de Passos. E foi entendido naquela ocasião que aquele hospital não tem a qualidade assistencial que a gente gostaria de ofertar à população que reside ali naquela cidade. Então, mesmo no plano Salutem, que é o nosso plano de categoria básica, está incluído a Santa Casa de Passos, que é o hospital de alto padrão da cidade. Tá? Então, assim, a gente sempre faz a análise da região. Se eu não tiver um hospital de qualidade para oferecer àquele público e for necessário colocar um hospital de alto padrão, a gente vai colocar, tá? E a livre escolha, que é a possibilidade do reembolso, né? De vocês optarem por um profissional que não faz parte da rede credenciada e pedir o reembolso. Salutem e Salvos não tem essa previsão. E o Plano Aurum tem a previsão de uma vez a tabela praticada, que é a tabela de reembolso, exceto para internações hospitalares, tá? Quando eu digo internação, eu não estou falando da equipe. Se você precisar fazer uma cirurgia com um médico que não faz parte da rede credenciada, você vai ter o reembolso da equipe no Plano Aurum. Mas se você quiser fazer uma cirurgia em um hospital que não está no Plano Aurum, essa parte do hospital, a diária hospitalar, taxas, materiais e medicamentos, você não vai ter reembolso, tá? Queria só abrir um parênteses aqui em relação ao Salutem os Salvos, que eu digo que não tem reembolso, para o que é de fato livre escolha, né? Que é assim, eu não quero um profissional da rede credenciada, eu quero esse médico aqui que é da minha confiança. Você pode, mas essa despesa você vai ter que lançar no seu imposto de renda, porque no plano não vai ter o reembolso. Mas vou fazer uma cirurgia.
e vou precisar de um anestesista, se o anestesista não tiver inscrito na equipe do médico, gente, o anestesista vai ser reembolsado, tá? Assim como a lente intraocular em caso de cirurgia de catarata, tá? Para os casos que são previstos na legislação, o reembolso está mantido, só não tem a flexibilidade de optar por um profissional que não faz parte da rede credenciada, tá bom? Falando um pouquinho de rede hospitalar desses três produtos. O Salutem, eu trago muitos hospitais do Rio de Janeiro, porque aqui no Rio é só a rede Real Grandeza, né? Nas outras áreas, além da rede da Real Grandeza, vocês contam também com a rede da Reciprocidade, aí já fica mais difícil citar todo mundo aqui. Mas no Rio de Janeiro especificamente, no Salutem, no Rio de Janeiro, a gente tem hospitais como o Rio Mar, que é um hospital da Rede Dó, o Albert Sabin, que também é um hospital da Rede Dó, HCJ, o Hospital Evangélico, Casa de Saúde São Bernardo, na Barra da Tijuca, o Adventista Silvestre. Em Nova Iguaçu, Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Em Niterói tem o Hospital Icaraí. No Salvos já começam a entrar alguns hospitais de alto padrão, tá? Como o CHN em Niterói, o Hospital da Unimed Rio, na Barra da Tijuca, o Hospital Vitória também na Barra da Tijuca, Santa Lúcia, o Hospital São Lucas em Copacabana. Já no plano Aurum, que é o nosso plano de alto padrão, a rede hospitalar acompanha a característica do produto, né? Então, a gente tem o Hospital Samaritano, tanto na Barra da Tijuca quanto em Botafogo. Inclusive, esse hospital é um dos super diferenciais desse produto, né? Porque o Hospital Samaritano hoje não está em nenhum dos nossos outros planos, só no plano Aurum, tá? Tem todos os hospitais da rede Dó, exceto Barra Dó, Copa Dó, Glória Dó e a Clínica São Vicente da Gávea. Mas tem Niterói Dó, Quinta Dó, Oeste Dó, a Rede Dó de Oncologia, tem o Hospital Procardíaco, tem também o Hospital Vitória, São Lucas, Natal. E aí, gente, só para reforçar a questão da abrangência do plano Salutem e Salvos, tá? A gente traz esse gráfico aqui para ilustrar mesmo. Salutem e Salvos RJ tem abrangência em todo o estado do Rio de Janeiro, essa área laranja aqui, tá? Então, Gabriela, se eu contratar o Salutem RJ e viajar para Petrópolis, eu vou estar coberta? Vai. Se eu viajar para Rio das Ostras, eu vou estar coberta? Vai. Se eu viajar para São Paulo, eu vou estar coberta? Não, porque aí eu já estou fora do estado do Rio de Janeiro, tá? Agora, se eu resido fora do estado e contrato Salutem ou Salves regional, eu posso morar em São Paulo. Mesmo assim, eu vou ter cobertura no sul do país, eu vou ter cobertura no Nordeste, eu vou ter cobertura no Norte, tá? Vocês vão ter cobertura em todo o território nacional, exceto o estado do Rio de Janeiro, tá? Se a pessoa mora em São Paulo e ela viaja para o Rio de Janeiro, ela não vai ter cobertura aqui, se ela estiver no plano regional, tá? Como que funciona com a participação desses planos? Bom, a consulta é 30% limitada a R$ 150. Exames simples, complexos e tratamentos seriados também, 30% limitado a 150. Demais procedimentos ambulatoriais, mesma coisa. Aqui entra uma novidade, que é a diária hospitalar no caso de internação. Se eu precisar passar por uma internação, a coparticipação desses três planos é de R$ 50 por dia, limitada a 5 diárias. Como assim? Eu só posso ficar internado 5 dias? Não. Você vai ficar internado o tempo que você precisar, mas a cobrança só acontece até o quinto dia. Então, se você precisar de uma internação, o máximo que você vai pagar nos planos Salutem, Salves e Aurum é R$ 250, além da mensalidade do plano, tá? E no caso de diária em internação psiquiátrica, é de 50% a partir do 30º dia de internação. Quem pode aderir a esses planos? Além de vocês, né, que são empregados, ex-empregados de Furnas agora, né? Além de vocês, cônjuges, companheiros e filhos de qualquer idade, e agregados até o quarto grau, tá? Então, esses produtos vocês podem colocar irmão, podem colocar genro, nora, podem colocar um sobrinho, podem colocar um primo, podem colocar um bisneto, tá? Esses produtos, eles aceitam agregados até o quarto grau de descendentes e colaterais. Gabriela, posso colocar minha mãe? Não. Por quê, gente?
essa pergunta sempre cai, eu já vou até esclarecer, tá? Não é que a gente não queira que a sua mãe ou o seu pai entre no plano. É que, durante muitos anos, as nossas patrocinadoras, Furnas e Eletronuclear, ficaram com a sua população estagnada, né? Não houveram novas contratações. E aí, como que o plano de saúde se comporta dessa forma? As pessoas vão envelhecendo naturalmente, né? Se as pessoas vão envelhecendo, o comportamento padrão é que as pessoas comecem a utilizar mais do plano de saúde. Se as pessoas usam mais do plano de saúde, o custo assistencial aumenta e isso se reflete na mensalidade que é repassada para vocês. O plano não tem fins lucrativos, né? Então, se eu começo a colocar gente mais idosa no plano, isso acaba agravando ainda mais a mensalidade. E aí o plano deixa de ser sustentável e atrativo, né? O nosso objetivo hoje é conseguir trazer cada vez mais gente jovem para oxigenar essa carteira, né? A ideia é aquela gente jovem que paga o plano e quase não usa, para que aqueles que mais precisam possam usar com tranquilidade sem ter que pagar uma fortuna por isso, tá? Então é por isso que atualmente a gente não aceita pai e mãe, só descendentes, tá? Descendentes e colaterais. Quais são os diferenciais desses planos? Salutem, Salvos e Aurum possuem cobertura para vacinas, sendo que, no caso do Salutem e do Salvos, a vacina são três vacinas voltadas para a promoção e prevenção da saúde, que são influenza, que é a vacina da gripe, pneumocócica 23, que é a vacina de pneumonia, e sarampo. Já o Plano Aurum cobre todo o calendário vacinal do Ministério da Saúde, mais as vacinas recomendadas pelas sociedades médicas brasileiras, tá? Os três planos possuem pronto atendimento virtual. Para quem não sabe isso, eu faço muita questão de reforçar, porque esse sim é um grande diferencial em relação à telemedicina. Até a plataforma de pronto atendimento virtual da Real Grandeza, ela foi firmada em parceria com o Einstein. Então, gente, vocês conseguem ser atendidos por um profissional do Einstein sem precisar sair da casa de vocês, tá? Basta acessar ali no celular, no notebook o pronto atendimento virtual. Eduardo, se você puder colocar aqui no chat o link da matéria para as pessoas entenderem como é que funciona, como que faz para baixar o aplicativo, como que faz o cadastro, publica aqui no chat para caso alguém ainda não tenha conhecimento dessa informação, já providenciar a instalação do aplicativo, tá? E, gente, não tem nada melhor do que, eu tô com uma dor na garganta, tô com uma dor de cabeça, tive febre, mas não quero ficar na fila de um pronto atendimento, ou até mesmo não tem necessidade, não quero enfrentar trânsito. E já aconteceu comigo, tá? Eu tive uma crise alérgica alimentar. Eu até fui um pouco doida, porque assim, tava grave, né? Mas antes de ir para o hospital, eu passei pela consulta. Falei, de repente, um remédio que eu tome, que eu peça na farmácia e tome, pode me ajudar e eu não preciso ir para o hospital, tá? Então, assim, façam uso desse serviço porque ele foi pensado para vocês, tá? Em oferecer o melhor para vocês. E a atenção domiciliar, que é como eu falei para vocês, é o home care, e a atenção domiciliar ambulatorial, né, que é, eu fiz uma cirurgia, estou com a locomoção limitada, né, não consigo me locomover com autonomia, mas estou precisando fazer fisioterapia. O médico pode prescrever que esse atendimento seja feito em casa e a gente coloca através da atenção domiciliar ambulatorial, tá? Isso nos três planos, tá bom? Tem também o programa FRG ao seu lado, que é um programa que isenta a coparticipação em atendimentos oncológicos e renais. Por quê? São atendimentos que são de alto custo. Um atendimento oncológico é muito caro, tá? Em qualquer plano de saúde. E ele é recorrente, né? A pessoa que está fazendo quimioterapia, radioterapia e até mesmo diálise, ela vai precisar fazer isso com uma certa frequência. Então, você imagina, cada vez que essa pessoa fizer o tratamento, a gente descontar dela algum valor. Vai ficar puxado para o bolso dessa pessoa e não é o que a gente quer. Então, quem está em tratamento oncológico e renal, estando no plano Salutem, Salvos ou Aurum, pode se inscrever no FRG ao seu lado para não ter esse desconto da Copart no tratamento, tá? No tratamento dessas patologias. A Real Grandeza tem convênio com algumas farmácias em todo o território nacional, e isso oferece desconto na compra de medicamentos e produtos de perfumaria. Basta apresentar a carteirinha do plano de saúde. As farmácias que a gente tem esse convênio é Drogazil, Droga Raia, Drogaria Pacheco, Drogaria São Paulo. E aqui falando de benefícios exclusivos do Plano Aurum. O Plano Aurum, que é o plano premium, ele tem uma cobertura de R$ 8.000 por ano para medicamentos de uso contínuo em casos de doenças crônicas.
É uma cobertura que se parece com o que vocês já conhecem no plano empresarial. A diferença é que no plano Aurum, vocês não precisam apresentar aquele formulário ARM, tá? Ou ARM, como alguns chamam. Você passa por uma consulta online com um profissional que faz o acompanhamento do programa de medicamentos. Ele vai avaliar a prescrição, um laudo de exames complementares. Sendo pertinente, ele inclui você no programa de medicamento. E aí, se você mora no Rio de Janeiro, a gente pode entregar esse medicamento na sua casa. Ou, se vocês preferirem, para quem mora fora e até mesmo para quem mora no Rio de Janeiro, vocês podem comprar e pedir o reembolso, tá? E no plano Aurum tem também o time de ouro. São consultas remotas com especialistas que atuam hoje nos principais hospitais do país. São especialistas que atuam no próprio Einstein, que atuam no Sírio-Libanês, para alguns casos específicos. Quais são esses casos? Doenças raras, diagnósticos que não foram fechados, divergência técnica, um médico manda operar, o outro diz que não precisa, e aí o paciente fica sem saber o que fazer. Ele pode acionar a Real Grandeza para ter acesso ao time de ouro, tá? A gente tem também o programa Linha de Cuidado, que é o nosso programa de promoção e prevenção da saúde. É um programa que visa dar uma assistência aos nossos beneficiários para evitar a doença ou o agravo dela, né? É muito mais barato e muito mais vantajoso a gente cuidar da saúde do que ter que tratar uma doença. É melhor para todo mundo, é melhor para o plano de saúde, é melhor para você, é melhor para sua família. E o programa ele visa justamente estimular isso, né? Estimular hábitos de vida saudáveis, estimular o acompanhamento periódico da sua saúde, estimular a realização de exames periodicamente, mas evitar o excesso, evitar o desperdício, né? Então, hoje a abrangência desse programa ela é no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, na cidade de Passos e no Distrito Federal, tá? A gente tem uma equipe que faz telemonitoramento, tem também nessas regiões clínicas físicas, né, para que as pessoas possam fazer acompanhamento. O legal é que nessas clínicas não tem cobrança de coparticipação para quem tiver inscrito no programa Linha de Cuidado. Então, por exemplo, em Copacabana, a gente tem uma clínica que dispõe de cardiologista, clínico geral, dermato, exames de análises clínicas, ai meu Deus, eletrocardiograma. E aí vocês podem fazer todos esses serviços sem custo de coparticipação, desde que você tope embarcar nessa proposta do programa Linha de Cuidado, tá bom? Que é ter uma espécie de médico da família te auxiliando a cuidar da saúde. Sobre as carências, Gabriela, beleza. Se eu decidir mudar, então, eu não quero ficar no plano eletroempresarial, eu quero mudar para um desses planos. Eu vou precisar cumprir carência? Não, gente. Quem já está inscrito hoje em um dos planos de saúde da Real Grandeza, mesmo os planos empresariais, podem migrar para qualquer um dos nossos planos sem carência, tá? Dentro do prazo de 30 dias após a perda do plano empresarial. Não é da data do desligamento. Por quê? Vocês se desligaram, mas no papel vocês estão cumprindo aviso prévio. Enquanto vocês estiverem cumprindo aviso prévio, vocês ainda estão com o plano da empresa, né? Aqueles que optaram, ainda estão com o plano da empresa. O dia que vocês perderem o plano da empresa, que vai acontecer ao fim do aviso prévio, caso vocês não se manifestem, vocês têm até 30 dias a partir dessa data para escolher um dos nossos planos, tá? Sem carência. A gente tem também, gente, o programa Acolher, que é um programa de subsídio de mensalidade, tá? Qual é a proposta desse programa? A gente não está dando desconto porque a gente é bonzinho, não. É porque tem muita gente na nossa população que precisa de um plano de saúde e não tem condições de pagar, né? Por diversas questões, às vezes até sociais. Então, o programa Acolher, ele é sustentado por um fundo especial do Plames, que muita gente aqui já deve ter ouvido falar dele, que é o FESP. Ele é um fundo finito, tá? Ele é um fundo que foi criado há muitos anos atrás com a venda de sucata de informática de Furnas. Por isso que ele hoje só é para os empregados de Furnas, que têm um vínculo previdenciário com a Real Grandeza. E ele visa dar desconto de acordo com o valor da renda que essa pessoa vai receber por mês, tá? Mas tem alguns critérios para isso. Quais são os critérios? A pessoa tem que ser assistida, que é o mesmo que aposentado, ou pensionista de um dos planos previdenciários da Real Grandeza, desde que seja originário do plano BD ou do plano CD.
Tem que estar inscrito no plano Salutem RJ ou plano Insalutem Regional, ou seja, o plano Salves e o plano Algon não conta com subsídio de mensalidade, tá? Só o plano Salutem. Tem que ter idade igual ou superior a 54 anos. No caso das pensionistas, o fator idade não é considerado. E tem que possuir uma renda bruta, considerando que a pessoa vai receber de benefício da Real Grandeza mais do INSS, inferior a 20.395,94. E aí o desconto ele é escalonado de acordo com o valor da renda que é recebida, tá? Até R$ 5.098,99, 60% de desconto. De R$ 5.099 a R$ 10.197, 50%, e assim sucessivamente. Então, qual é o custo da mensalidade? Beleza, eu já sei que no Salutem tem desconto, mas quanto custa o Salutem? Aqui está o custo da mensalidade para as pessoas que já estão inscritas hoje em um dos planos que tem um vínculo previdenciário com a Real Grandeza, tá? Essa tabela aqui de mensalidade Plames, ela é para aposentados que tenham vínculo de previdenciário com a Real Grandeza, aposentados, cônjuges, filhos e netos, tá? Eu falei lá atrás que vocês podem colocar agregados até o 4º grau de descendentes e colaterais, mas a tabela ela é um pouquinho diferente, eu vou mostrar mais à frente. Essa tabela aqui é para aposentados, cônjuge, filhos e netos, cônjuge ou companheiro, tá? Não precisa tirar foto, gente, que eu vou mandar essa apresentação aqui mesmo para vocês em PDF ao término, tá? Da apresentação para vocês guardarem e consultarem caso precisem. Gabriela, mas como fica o custo da mensalidade se eu fizer adesão ao programa Colher? Se eu me enquadrar no programa Colher, né? Como é que fica a mensalidade para quem tem 60% de desconto, 50, 40, 30 e 10? Tá aqui o custo da mensalidade. Como o programa Colher, ele é a partir de 54 anos, né? Para os aposentados, no caso da pensionista pode ser de qualquer idade, mas para os aposentados, do Plano Salutem Regional, quem tem 60% de desconto e está nessa faixa etária, fica R$ 442,28. Se tem 59 anos ou mais, R$ 574,43, tá? Então, assim, reduz bastante a mensalidade. É um auxílio financeiro para aqueles que não têm condições de arcar com custo total. E a mensalidade para quem, para os novos agregados, né, para o genro, nora, sobrinho, irmão, primo, é essa tabela aqui de mensalidade, tá? Ela é um pouquinho só mais alta. Por que que ela é mais alta, Gabriela? Porque, gente, todo plano de saúde, ele precisa ter uma reserva, né? Ele precisa ter um fundo assistencial para garantir, para cobrir os grandes riscos. O fundo de vocês, que já estão com a gente há bastante tempo, ele foi criado ao longo desses anos. Então, não seria justo a gente colocar pessoas que ingressaram agora no plano sendo beneficiado por esse fundo que eles não contribuíram para a existência. Então, a gente lançou esses planos Salutem Salvos em 2019, o Algo em 2021, e aí essas pessoas vinham pagando um pouco mais de mensalidade para contribuir para a constituição desse fundo, tá? Eu falei aqui, gente, que os planos Salutem e Salvos, eles possuem abrangência estadual ou grupo de municípios, mas aqueles que desejarem, eles podem contratar o FRG em trânsito. O que que é o FRG em trânsito? É uma cobertura adicional, contrata quem quiser, para garantir o atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional. Então, se eu sou do Salutem RJ ou do Salvos RJ, e eu viajo muito para São Paulo, para Minas ou para o sul do país, para onde for, e eu quero garantir o atendimento de urgência e emergência nessas regiões, eu posso contratar o FRG em trânsito, a mensalidade vai variar de acordo com a minha idade, mas eu garanto que se eu precisar de um atendimento de urgência e emergência, eu vou ser atendida. O mesmo vale para quem contrata o Salutem ou Salvos Regional, porque mora em São Paulo, onde quer que seja, mas costuma vir para o estado do Rio de Janeiro com muita frequência. Também vale a pena contratar o FRG em trânsito para garantir o atendimento de urgência e emergência, tá? E, por fim, o plano executivo e o executivo plus, né, que são planos já bastante antigos, mas estão com a comercialização ativa, e são planos de alto padrão, tá? Eles também têm a segmentação assistencial ambulatorial, mais hospitalar com obstetrícia, ou seja, não tem cobertura odontológica. A acomodação é privativa, né, apartamento. Abrangência em todo o território nacional, sem nenhum custo adicional. E a rede hospitalar é de alto padrão.
A rede hospitalar do Executivo e do Executivo Plus é a mesma que vocês possuem hoje no Eletroempresarial, tá? Só que o Executivo e o Executivo Plus, gente, eles têm coberturas que esses planos que eu acabei de mostrar, Salutem, Salvos e Algo, não possuem. Por exemplo, cuidador social, CPAP, que é o aparelho de apneia do sono, Pilates, RPG, hidroterapia, aparelho auditivo. Então, assim, tem um leque enorme de coisas que vocês não vão encontrar em nenhum outro plano, isso eu garanto. E isso acaba agravando a mensalidade do plano, tá? Na tela seguinte, eu vou mostrar qual é o custo. Aqueles que têm condições de arcar com o Executivo e Executivo Plus vão ter uma cobertura diferenciada, sem dúvida, tá? Mas como é que funciona com a participação desse plano? É bem parecido com o Salutem do Salvos, tá? A única diferença é que no caso do Executivo e do Executivo Plus não tem coparticipação em caso de internação. Se você internar, você não vai pagar nada além da mensalidade que você já paga, tá? E aqui está o custo da mensalidade do Executivo e do Executivo Plus. Essas duas primeiras mensalidades aqui são dos assistidos, que são os aposentados, cônjuges e os filhos menores de idade. E os agregados no Executivo e no Executivo Plus, que são os netos e bisnetos e filhos maiores de idade, tá? No Executivo e no Executivo Plus, não é possível colocar genro, nora, irmão, sobrinho, tá? Isso só é possível nos planos novos. Como eu falei, não precisem se preocupar em tirar foto, que eu vou mandar a apresentação aqui para vocês. E eu não podia encerrar a apresentação, por mais que eu esteja falando de saúde, sem falar com vocês do FRG Prev. Vocês também já devem ter ouvido falar desse plano de previdência da Real Grandeza. Ele foi lançado em abril de 2022 e ele é um plano, gente, de previdência inicialmente criado para os familiares de vocês, né? Era para que o cônjuge de vocês, os filhos, os irmãos, os sobrinhos pudessem ter também um plano de previdência da Real Grandeza, porque vocês já conhecem a Real Grandeza, vocês sabem da rentabilidade do investimento da Real Grandeza, né? E a Real Grandeza não tem fins lucrativos, então, assim, as taxas são muito menores do que vocês encontram em bancos e seguradoras. E ele continua existindo para esse propósito, né? De oferecer para os familiares a mesma oportunidade que vocês tiveram de contribuir para o futuro de vocês. Só que agora ele serve para vocês também, né? Por quê? Porque tem muita gente que está saindo de Furnas e talvez não seja elegível a um recebimento de um benefício do plano de previdência que está inserido, né? Talvez não tenha contribuído o tempo mínimo necessário ou não tenha a idade necessária para receber um benefício. E aí o plano FRG Prev, ele é um plano muito mais flexível, né? Ele é um plano que a contribuição mínima é de R$ 102,50 por mês, então tende a ser mais baixa do que o plano CD. É... você consegue alterar o valor da sua contribuição em qualquer tempo. Você consegue suspender o valor da sua contribuição por até 24 meses em qualquer tempo. A taxa de administração dele é de 0,2% ao ano, ou seja, quase nada, né? Quase 100% do que a nossa equipe de investimento consegue trazer de rentabilidade para o plano é repassado para você. O que fica com a gente é só o mínimo do mínimo do mínimo necessário para a gente conseguir garantir o custo de pessoal, o custo do sistema de fazer esse plano rodar, né? E ele é um plano que está com uma performance muito bacana. Então, assim, pode ser uma alternativa também para vocês que falam assim: olha, Gabriela, eu estou aqui com uma meia-idade, já não estou mais tão disposto a correr risco, não estou elegível ainda a um recebimento de benefício, vou continuar contribuindo com pouca coisa até eu conseguir me aposentar. Eu quero fazer a portabilidade para FRG Prev. Faça, tá? Um outro diferencial do plano FRG Prev é que ele não tem risco de déficit, que tem no plano CD, né? O plano CD tem essa possibilidade porque ele tem ali a renda vitalícia. Renda vitalícia a gente não tem como programar a data da morte de ninguém. Mas se a gente diz que vai pagar até o fim da vida, a gente vai arcar com esse compromisso, certo? E aí, gente, isso pode fazer o plano ficar deficitário. É por isso que quem está no plano CD desde 2014 hoje está custeando um déficit, tá? Plano FRG Prev não, ele só trabalha com rendas financeiras. Então, nesse plano não tem risco de ir lá na frente a gente falar, olha, o plano está deficitário, você vai ter que contribuir com um pouquinho a mais. Tá bom?
Podemos bater um papo, para quem tiver interesse só do FRG Prev, vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso, tá? É porque, assim, aqui a gente tenta sintetizar para não ficar um bombardeio de informação, porque vocês já estão recebendo muita informação de uma só vez, mas podemos conversar individualmente com cada um sobre esse produto que eu acho que pode atender bem a necessidade de vocês, tá? Pessoal, é isso. A equipe comercial, ela está à disposição de vocês, inclusive ela já vem fazendo contato com vocês. A gente está sempre presente nas homologações, né? Estivemos na semana passada, acompanhando a homologação do pessoal que saiu no dia 9 e dia 17, essa semana também vai ter homologação. E a gente vai estar presente também para auxiliar vocês nessa tomada de decisão, tá? Quem não tiver tido contato com a gente, pode nos acionar através do e-mail comercial@frg.com.br. Em breve, a gente vai estar também com o WhatsApp para se comunicar com vocês, tá bom? Vamos às dúvidas?